noite, eu sou a Giovana, esse aqui é o professor Elcio Henrique dos Santos, coordenador do curso de EADM da Faculdade Canção Nova, professor de administração na Unisal e professor de teoria geral da administração. A gente vai fazer uma entrevista com ele sobre administração científica. O que o senhor tem a nos dizer sobre as raízes da administração científica? Bem, Giovana, a teoria científica, na verdade, ela nasce principalmente a partir do movimento social que aconteceu, chamado Revolução Industrial. Revolução Industrial que teve início no século XVIII, até o início do século XIX, que revolucionou a forma de trabalho. A chamada Revolução Industrial foi o grande êxito que aconteceu. As pessoas saíram do campo e foram para a cidade. Quando chegaram na cidade, tentaram buscar emprego. E a grande oportunidade desses empregos estavam principalmente nas fábricas daquela época. É claro que quando a gente pensa nas fábricas daquela época, a gente não pode comparar com as fábricas de hoje, As fábricas de hoje, muito mais automatizadas, muito mais robotizadas. Quando a gente pensa nas fábricas daquela época, temos que pensar pequenos galpões, que não se tinha muito maquinário, pessoas totalmente desinstruídas, sem conhecimento, e foram para lá que essas pessoas foram. Ali se teve o início da chamada Revolução Industrial e também, paralelamente, a chamada teoria científica. Como vocês sabem, a teoria científica, na verdade, ela é um método científico desenvolvido por um americano que era engenheiro, chamado Frederick W. Taylor. O Taylor, na verdade, é considerado o pai da administração moderna e também o responsável pela chamada administração científica. Por que o nome é administração científica? A grande ideia que o Taylor teve era pegar os métodos científicos que estavam sendo desenvolvidos naquela época, 1900 e alguma coisa, bem lá no seu início, pegar esses métodos e colocá-los dentro das fábricas da época. Por isso o nome de administração científica. E como ela influencia nos dias de hoje? A grande influência da administração científica a gente pode considerar pelo menos duas, A primeira grande contribuição que a teoria científica fez foi essa: colocar a ciência dentro da fábrica. Então todos os métodos que nós temos hoje, da automatização, da robotização, tiveram origem lá na teoria científica, porém com os seres humanos. Então Taylor ensinou o operário a trabalhar. Taylor ensinou o operário quais seriam os movimentos corretos que ele deveria fazer para que ele produzisse. A segunda grande contribuição que o Taylor deu, e também ajudou muito essa primeira que eu mencionei, é a divisão de trabalho. Como nós sabemos, a grande ideia da teoria científica era dividir o trabalho. No entanto, que a grande contribuição que nós temos até hoje da chamada teoria científica é essa divisão de trabalho que deu origem à chamada linha de montagem. A linha de montagem que funciona até hoje dentro das fábricas, hoje, claro, robotizada, automatizada, ela teve a sua origem lá na teoria científica com o Taylor. Então, o que o Taylor fez? Ele ensinou o homem a dividir o trabalho. Se você pegar a linha de montagem, o que nós temos? Nós temos uma grande divisão de trabalho na chamada teoria científica. Essa divisão de trabalho, na prática, o que ela fez? Ela fez com que o homem fizesse cada vez mais uma parte única desse trabalho. Consequentemente, o homem fazia apenas um pedaço da sua tarefa. Essa é a divisão de trabalho. Isso deu origem à linha de montagem, que hoje nós temos essa linha de montagem automatizada, como eu falei, ou robotizada. Como o método Piece Rate System, desenvolvido por Taylor, influencia nos dias de hoje? Então, esse método é a chamada divisão de trabalho. Hoje, a gente pode dizer que a gente tem proporções de divisões de trabalho. Desde uma grande linha de montagem, por exemplo, numa fábrica de automóvel, que o automóvel vai sendo montado por partes, e ali você tem os operários, que são divididos por tarefa, cada um faz a sua parte. Hoje nós podemos dizer que essa tarefa está atribuída aos robôs, à automatização, como você também tem a divisão de trabalho quando você pensa, por exemplo, no departamento, composto por várias pessoas, e cada pessoa tem a sua função dentro desse departamento. Essa composição das funções, nós podemos dizer que isso é uma divisão de trabalho. Podemos também falar que a divisão de trabalho ela pode ser vista de forma macro,
quando a gente pensa uma empresa, né? Cada departamento em si, ele executa uma função. O departamento de RH tem a sua responsabilidade, o departamento financeiro tem a sua responsabilidade, o departamento de marketing, de logística e assim por diante. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma macro divisão de trabalho dentro da empresa como um todo, né? Então, na verdade, esse método, ele não revolucionou apenas o ambiente da fábrica, né? Ele revolucionou todo o processo de trabalho. Com a teoria científica, o que a gente passa a ter? A gente passa a ter um novo método de trabalho que é configurado até os dias de hoje. É óbvio que esse método de trabalho ele foi extremamente revolucionário para aquela época e que hoje ele vem passando por um processo constante de adaptação. Mas vejam bem, a divisão de trabalho ela vai desde a linha de montagem de uma empresa até os dias de hoje, até uma estrutura, né, de uma grande divisão de trabalho que acontece na empresa a partir dos seus departamentos. Podemos dizer que com a administração científica os operários trabalhavam mais e recebiam menos? Sim, os operários, na verdade, eles recebiam mais. Estudando a teoria científica, o que a gente pode propor e perceber na mentalidade lá dos seus iniciadores, né? Taylor, Ford e assim por diante. O operário americano, ele aprendeu, melhor dizendo, ele reaprendeu a trabalhar. Reaprendendo a trabalhar, ele faria apenas uma única função na sua linha de montagem. E aí, se vocês forem estudar bem a teoria científica, pegar os textos, né, de livros de teoria geral da administração, olhar para a teoria científica, o que vocês vão enxergar ali, principalmente nesse período? Que o operário americano ele começou a produzir muito. Né? Produzindo muito, obviamente, ele ia ganhar muito também. Então é uma coisa importante de dizer, o operário americano, nesse período da implementação da teoria científica, ele se tornou o operário mais bem pago do mundo. É claro, né, como vocês estudaram, a teoria científica ela não considerava o homem como um ser humano, ela considerava o homem como uma máquina. Então os estudos do Taylor, por exemplo, falavam que o homem tinha capacidade de produzir por 12, 14, 16 horas, né, e sem parar, era um processo contínuo. Né? Produzia-se muito, né? Porém, mesmo transformando-se no homem mais bem pago do mundo, né? No operário mais bem pago daquela época, né? Pouco tempo tinha-se de descanso. Os estudos de movimentos que hoje influenciam todos os nossos métodos de ensinar profissões. Para o profissional ter sucesso, o colaborador precisa conhecer seu ofício. Deve ser rápido e deve fazer o mínimo de movimentos possíveis para alcançar resultados desejados. Como uma empresa consegue desenvolver essa política para dentro de sua produção? Então, nos estudos da administração científica do Taylor, ele considerava que o operário deveria fazer os movimentos que levariam ao processo de produção. Aqueles movimentos que não estavam ligados à produção, Taylor considerava como os movimentos inúteis. No entanto, que nessa nova configuração de trabalho que o Taylor ia implementar nas fábricas americanas, Taylor e seus seguidores, os capatazes que na verdade ficavam nesse ambiente de fábrica, eles tinham a responsabilidade de treinar, ou melhor, de ensinar esses operários quais seriam esses movimentos, para que posteriormente somente esses movimentos fossem realizados. Tá? Tudo aquilo que saísse fora desses movimentos treinados e aprendidos por esses operários seriam chamados de movimentos inúteis. Hoje, quando nós falamos dos movimentos, é importante que o operário, né, o colaborador de hoje, ele saiba principalmente quais são os movimentos que colaboram para a sua função, né, dentro da sua rotina do dia a dia, quais são os movimentos corretos que ele deve fazer. E isso, claro, não serve apenas para o ambiente de produção, né, inclusive para a área administrativa, né, quais são os movimentos corretos que devem ser feitos. Hoje, quando nós falamos de movimentos, nós lembramos também da estrutura humana, né, a questão da ergonomia, os movimentos que devem ser feitos para que não prejudique a coluna, né? Toda a parte corpórea, óssea do trabalhador. Claro que no momento do Taylor, né, no período da administração científica, a gente não vai encontrar essa preocupação, mas hoje, principalmente, esse conceito faz parte dos estudos da administração junto com demais outras ciências. Como é feito o estudo da planta de uma empresa para a redução da fadiga dos colaboradores? Isso.
É um detalhe interessante, né? Talvez o Taylor, de forma até inconsciente, né? Nunca talvez teria pensado nessa prática, né? Ou talvez nessa pergunta, né? Mas lá na teoria científica, estudando, vocês vão perceber que Taylor já propunha fazer uma proposta para que os operários tivessem um livre acesso, né? Ou um acesso mais facilitado à matéria-prima, às ferramentas, para que os movimentos desse operário também fossem reduzidos. Hoje, quando se pensa uma planta, né, ou ambiente organizacional, o ambiente dentro de uma fábrica, necessariamente se pensa que a facilidade do acesso à matéria-prima, ou chamados insumos, ou as ferramentas, sejam também facilitados. Se vocês olharem bem para o ambiente de fábrica, principalmente para o operacional, observem, né, quase todos os operários têm uma mesa mais próxima, em cima dessa mesa tem matéria-prima, tem as ferramentas que fazem parte do uso do dia a dia, e tudo isso com qual objetivo? De facilitar, tá, o movimento deste operário. É claro que fazendo isso vai se reduzir não apenas o movimento, mas reduz também custo, movimentos também que seriam desnecessários. E aí é comum hoje, por exemplo, dentro de algumas fábricas, antes mesmo desses operários começarem a trabalhar, eles já fazerem todo esse movimento antes de colocar ao redor, mais próximo deles, né, todo esse material necessário para o seu dia de produção. Existem técnicas que ajudam nesse processo de desenvolvimento de um setor? Existem, eu acredito que o desenvolvimento das áreas, né, dos departamentos em si, passa muito pela divisão de trabalho, que a gente mencionou já, passa muito por um processo de especialização, como o Taylor falava isso no início, né, da chamada administração científica, passa muito por um processo de liderança, né, passa muito por um processo dos operários entenderem qual é ou quais são as suas reais funções, né, não só funções, mas também responsabilidade, né. Acredito muito que quando o Taylor desenvolveu teoria científica, talvez essa pergunta não caberia para ele, mas hoje, com todo o avanço que nós tivemos, inclusive com o avanço, né, da prática da administração científica, com certeza, né, todo o processo avançou e essa preocupação no desenvolvimento das áreas também avançou muito. Hoje não só a área operacional, né, o chão de fábrica, mas também demais outras áreas tiveram um processo de desenvolvimento. Eu vou recomendar que vocês assistam, né, se não assistiram ainda, um vídeo muito famoso daquela época chamado Tempos Modernos. Os Tempos Modernos é um filme do Chaplin, e esse filme, na verdade, ele retrata muito bem toda essa característica da chamada administração científica. Obrigada pela entrevista. De nada, Giovana, disponha.